Olha só, pessoal, vamos ver mais essa questão aqui para fechar, tá? Essa questão ela diz assim, ó, a foto ao lado mostra um balde sobre o qual atuam exclusivamente a força de sustentação F igual a 100 newtons, tá aqui, e o peso do balde, né, que é o peso P igual a 40 newtons. Pode-se afirmar que no movimento em que no momento, tá certo? Isso aqui não é movimento não, isso aqui é momento. Tá? Momento. Pronto. Pode-se afirmar que no momento em que esta foto foi tirada, né? Aí tem A, o corpo está subindo, e tem B, o corpo está descendo, e tem C, o corpo não pode estar indo para a esquerda, tá? E tem D, o corpo não pode estar parado, e tem E, o corpo tem aceleração vertical para cima, mais velocidade indeterminada. Pronto, então, primeiramente deixa eu explicar uma coisa para vocês, né? Essa questão ela fez, tá? Ela insistiu no fato de que esta situação aqui é a situação retratada por uma foto. Tá? Uma foto de um balde, né? Onde tem uma certa força de sustentação que o puxa para cima e uma força-peso que puxa ele para baixo. Acontece que quando você tira uma foto, por exemplo, de uma situação como essa, você não tem a dimensão do movimento, né? Porque você tem algo estático, algo parado. Tá? Então não dá para dizer que se esse balde está subindo ou descendo, se está indo para a esquerda ou para a direita, não tem como você afirmar isso. Tá? Só que aqui vamos avaliar algumas coisas, tá bom? Bem, a primeira delas é a seguinte: a pergunta é: será que esse balde ele está em equilíbrio? Tá? A primeira pergunta que nós podemos fazer: será que ele está em equilíbrio? Bem, nós sabemos que para estar em equilíbrio, quanto é que tem que ser a força resultante? A força resultante ela tem que ser zero, tá certo? Força resultante tem que ser zero. Nesse caso aqui, nós não observamos isso. Por quê? Porque você tem uma força aqui, ó, de 100 newtons para cima e tem uma força de 40 newtons para baixo. Então, ó, para este caso aqui, ó, a força resultante é diferente de zero. Então, se nós fazemos aqui, ó, força resultante igual a força F, que é a força maior, menos a força P, nós vamos ter aqui, ó, 100 menos 40, tá? Isso aqui vai dar uma força resultante igual a 60 newtons. Acontece que essa força resultante, ela é uma força que ela aponta para cima, vale 60 newtons, tá? 60 newtons. De maneira que nós sabemos que, acompanhando a força resultante, sempre nós temos o que? A aceleração, que possui a mesma direção e sentido da força. Portanto, a aceleração ela é para cima. Tá? Então, bem, este é o único fato que nós podemos afirmar sobre esse corpo. Tá? Não dá para dizer se ele está subindo ou descendo. Por quê? Porque, por exemplo, esse corpo ele poderia muito bem estar descendo. Tá? Ter a sua velocidade para baixo, tá? Como sendo um movimento, velocidade para baixo, aceleração para cima. Esse aqui seria um movimento retardado, tá certo? Assim como esse balde ele também poderia estar indo para cima, tá? Se ele estivesse indo para cima, seria um movimento acelerado. Afinal de contas, a aceleração dele aponta para cima, né? E esse balde ele também poderia está indo para a direita ou mesmo para a esquerda, tá? Não faz diferença, tá? A velocidade, nada nós podemos dizer sobre ela, tá certo? Nada nós podemos dizer sobre ela. Então, avaliando aqui, o corpo está subindo? Pode estar, né? Pode estar, tá? Mas não é uma certeza, tá? Então, não dá para afirmar. Pode, mas não dá para afirmar. O corpo está descendo? Pode estar, pode. Só que também não dá para afirmar. Tá? O corpo não pode estar indo para a esquerda,
Bem, pode, tá? Isso é bem contraintuitivo, né? Porque, afinal de contas, nós só temos forças para baixo e para cima, e como é que esse corpo vai estar indo para a direita, tá? Ou para a esquerda, tá bom? Mas deixa eu só dar um exemplo aqui que pode fazer com que pode ajudar a intuição de vocês a compreender isso aqui. Imagine, por exemplo, pessoal, um lançamento horizontal, tá? Um lançamento horizontal de uma determinada bola, por exemplo, tá? Sabemos que o lançamento horizontal não, o lançamento oblíquo, tá? É um lançamento que parte de um certo ponto, tá? Descreve uma trajetória parabólica e depois cai, tá? Na mesma altura que ele foi lançado. Então vamos desenhar aqui uma bola, tá? Descrevendo aqui este movimento. Então imagine ela aqui, por exemplo, em 5 situações, tá? Em 5 situações. Bem, a velocidade da bola, pessoal, nesse caso aqui, bem, eu acredito que vocês devem lembrar que a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Então nesse caso aqui, ó, a velocidade ela está apontando para cá, né? Nesse caso aqui, ó, para cá, nesse caso aqui, ó, para cá, nesse caso aqui, ó, já aponta para cá, neste aqui para cá, tá? Então perceba que a velocidade ela está mudando a sua direção conforme esse movimento ele vai sendo executado, né? Já a força-peso aqui, ó, se nós fôssemos desenhar a força-peso seria aqui, ó, vertical para baixo. É a única força que atua sobre esse corpo, tá? Então perceba que neste caso aqui, ó, a força resultante, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse caso aqui. A força resultante, ó, ela aponta para baixo, vertical para baixo, mas a velocidade ela é horizontal para a direita. Entende? Entende que não tem nada a ver a questão da direção da velocidade com a direção da força resultante? Então, esse corpo aqui, tá? O item C, esse corpo não pode estar indo para a esquerda. Bem, pode, tá? Pode estar indo para a esquerda, para a direita. Pode. Então, nós também não podemos afirmar isso. Tá? Não dá para afirmar. Bem, o corpo não pode estar parado, tá? Não pode estar parado. Bem, é o seguinte, nós sabemos que em equilíbrio ele não está, né? Porque ele tem força resultante, tá? Em equilíbrio ele não está, tá? Mas ele pode também estar parado, tá? Imagine, por exemplo, um balde, certo? Um balde que, digamos que eu esteja segurando esse balde aqui, ó, ele tem, digamos assim, 40 newtons de peso, tá? E eu estou segurando ele aqui parado, ou seja, está em repouso. Bem, se está em repouso, então aqui, ó, vai ser 40-40, né? As forças 40-40, tá? Então aqui nós temos um estado de equilíbrio. Só que eu poderia muito bem, tá, pegar esse valor de 40 e aumentar, tá, de uma maneira assim bem rápida, esse valor para 60. No momento em que eu passo a aplicar uma força de 60, esse bloco ele começará a se mover para cima, tá? Ele irá começar a se mover para cima. Então ele vai partir da velocidade zero. Então ele pode ter uma velocidade zero e ainda assim não está em equilíbrio, tá? Não está em equilíbrio. Tudo bem? Outro caso, por exemplo, seria o caso do coco, né? Que a gente discutiu nas nossas últimas aulas, por exemplo. O coco, quando ele é arremessado para cima, tá, ele sobe em um movimento retardado, né? Sobe. Quando ele chega em uma determinada altura, simplesmente esse coco ele para voltar, tá? Então, inicialmente ele sobe, tá? Sobe, lembrando que a aceleração aqui é sempre para baixo, tá certo? Por quê? Porque a força-peso aqui é sempre para baixo. Então essa velocidade ela vai diminuindo até chegar a zero. No momento que chega a zero, inverte o sinal, a direção do movimento, e o corpo começa a cair. Então esse balde ele também poderia estar parado,
tá? Ele também poderia, digamos assim, entenda bem. O item é: o corpo não pode estar parado. Bem, pode, né? Ele pode, momentaneamente ele pode, tá certo? Ele só não pode permanentemente, tá certo? Agora, se ele dissesse assim: o corpo não pode estar permanentemente parado, aí seria certo, tá? Mas ele pode estar momentaneamente parado. Então, essa também não é. Agora aqui, o item E diz assim: o corpo tem aceleração vertical para cima, tá? Foi isso aqui que a gente observou. Mais velocidade indefinida. De fato, ninguém pode definir essa velocidade. Ela pode ser qualquer velocidade. Tá? Então marcamos aqui a letra E, tá bom? Pronto, pessoal, então é isso, finalizamos essa aula, tá? E respondam lá a atividade, qualquer dúvida que tiverem, me procure pelo Zap, tá bom? Então é isso, tchau, pessoal.